Pode começar já? Vocês estão me escutando bem? Oi, Luiz. Oi, Sim, bom dia, professor. O professora. microfone tá bom? Sim, Tá estamos ótimo, escutando. Luiz. Tá, eu deixei conectado no celular também, porque aí qualquer coisa, se parar, se der problema aqui no computador, aí eu já continuo pelo celular, tá bom? Maravilha. Gente, uma boa aula aí para vocês. Esse é o meu segundo aluno da residência pedagógica, tá? Vai estar animadinho aí para falar de radioatividade com vocês. Boa aula, estou por aqui. Boa aula, Obrigada, Luiz. professora. Bem-vindo, professora. Bom, bom dia, eu sou o Luiz, eu sou aluno da Unifesp, né? E nessa aula de Química a gente vai aprender um pouquinho sobre radioatividade. Esse é um assunto que vocês provavelmente já ouviram falar em algum momento, então meu intuito aqui vai ser trazer um pouco da parte teórica sobre a radioatividade e alguns fenômenos recorrentes, né? Esse é um tema que tem muita coisa para falar, então eu vou fazer um apanhado assim com as coisas mais importantes que vocês precisam saber para os vestibulares, né? Então, esse é o nosso sumário. Ao longo dessa apresentação, a gente vai ver uma breve introdução histórica, depois o que é radioatividade, aí vamos entrar nos principais fenômenos, né, relacionados com a radioatividade, e, por fim, principais aplicações e efeitos para o meio ambiente e para a vida. Pode passar, Andressa. Bom, foi em 1896 que a radioatividade começou a ser observada pelo cientista Henri Becquerel, mas essa história ela começa um pouco antes, graças a estudos anteriores sobre os raios-x. Então, o que são os raios-x? Bom, os raios-x eles foram descobertos pelo físico alemão Röntgen no final do século XIX, e ele estava trabalhando em uma noite com raios catódicos que tinham acabado de ser descobertos por Crookes, e ele percebeu que uma folha de papel tratada com platinocianeto de bário emitia luz. Ele foi intrigado com aquilo, ele começou a investigar mais a fundo para tentar entender melhor, né, a origem dessa luminosidade. Então ele colocou vários objetos entre a ampola e a tela e observou que todos pareciam ficar transparentes. Aí o Röntgen escreveu um relatório descrevendo sobre essas descobertas e indicando que os raios-x surgiram na região da ampola de descarga, onde os raios catódicos colidem com a parede de vidro. E a denominação raio-x foi dada porque o cientista considerava, né, esses raios ainda muito enigmáticos, ele não sabia muito bem o que era. Os raios-x, para quem não sabe, são aqueles mesmos utilizados quando vocês fraturam alguma parte do corpo. E aí vocês precisam tirar uma radiografia para saber a gravidade, né, da fratura. O legal aqui é que a primeira radiografia, ela foi realizada no mundo, foi a da mão de uma senhora de 79 anos. E aí é legal que se vocês jogarem no Google, é possível ver a mão dela e o anel da mão, ele os raios não conseguem, né, passar pelo metal, então dá para ver o anel na mão dela. Bom, essa descoberta levou o Röntgen, né, do Röntgen levou o Becquerel, no final do século XIX, a testar a hipótese de que substâncias fosforescentes e fluorescentes também emitiam esses raios-x. Então, o cientista deixou ao sol amostras, né, de um minério de urânio, e em seguida ele colocou essas amostras em contato com um filme fotográfico e envolveu por um invólucro preto para ver se elas impressionavam o filme e emitiam esses raios-x mesmo. Só que aí começou um tempo de chuva em Paris, né? E aí o Becquerel ele teve que guardar essas amostras em uma gaveta com alguns filmes virgens, protegido com papel preto. Passado um tempo, ele revelou as chapas, na expectativa de que, né, encontrasse algumas imagens distorcidas. Só que aconteceu justamente ao contrário. As silhuetas apareciam com grande nitidez. Além disso, ele descobriu também que essa radiação que o urânio emitia ionizava gases. As descobertas do Becquerel levou o casal Curie a também investigar esse fenômeno. Juntos, eles descobriram que a propriedade identificada por Becquerel era pertencente ao urânio, porque todos os minérios de urânio emitiam os raios que impressionavam o filme. A denominação, né, para essa propriedade do urânio de emitir esses raios, ela foi dada pela Marie Curie e foi batizada de radioatividade. Foi aí que surgiu pela primeira vez esse termo. Aqui é importante abrir um parêntese, porque esses raios descobertos não eram os raios-x. Mais para frente eu vou retomar isso.
Bom, alguns anos depois, o físico Rutherford realizou um experimento semelhante a esse da imagem, no qual ele colocou essa quantidade, uma quantidade, né, de material radioativo envolto por um bloco de chumbo que é capaz de isolar a radiação, e ele trabalhou com um feixe de partículas radiativas que eram emitidas naturalmente por essa amostra de minério de urânio. E ele conseguiu identificar a natureza da radioatividade, ou mais precisamente, né, das emissões radioativas naturais, mostrando que ela se originava no núcleo. Não apenas isso, mas ele também conseguiu identificar, a partir da ação do campo magnético, que o feixe se dividia em três, e a partir do desvio feito, ele conseguiu supor a carga elétrica de cada uma. Lembram? Cargas iguais se repelem e cargas elétricas opostas se atraem, né? Bom, o Rutherford determinou cada feixe em partícula alfa, partícula beta e radiação gama. Essa última, como ela não sofreu desvio, né, como vocês podem ver pela imagem, ela vai reto, Rutherford constatou que ela não eram partículas e também não tinham carga elétrica. Isso aqui vai ser retomado mais para frente porque é muito importante, tá bom? Pode ir passando, Andressa. Bom, mas afinal, o que é radioatividade? Bom, por definição, a radioatividade é o processo no qual núcleos atômicos instáveis emitem radiação na forma de ondas ou de partículas, com o objetivo de atingir a estabilidade. Mas para continuar, é importante ter em mente que radiação e radioatividade não são a mesma coisa. A radiação é uma das formas que a energia pode ser transmitida. Já a radioatividade tem como produto alguma forma de radiação emitida pelo núcleo. Por exemplo, lembra dos raios-x do slide anterior? Os raios-x são um tipo de radiação, mas liberada pela eletrosfera, ou seja, fora do núcleo. Então, esse tipo de processo não é chamado de radiação. Então, os raios observados pelo Becquerel eram os mesmos que Rutherford posteriormente descreveu, ou seja, eram partículas alfa, beta e radiação gama. E é por esse motivo que costuma-se dizer, né, que o Becquerel ele descobriu a radioatividade sem querer. Mas, enfim, vamos tentar entender melhor. A gente denomina, né, de radiação a transmissão de energia na forma de ondas ou de partículas, sendo que a transmissão na forma de ondas ela é mais comum e nós podemos chamar de radiação eletromagnética. Esse tipo de radiação, conforme vocês podem ver pela imagem, estão inclusas as ondas da luz visível, infravermelho, ultravioleta, ondas de rádio e etc. A diferença, né, entre essas ondas diz respeito à frequência e o comprimento, de modo que as ondas de menor comprimento e, consequentemente, de maior frequência, elas carregam mais energia, que são as radiações na direita, né, da figura. E aí, de acordo com a quantidade de energia que essas ondas carregam, elas podem ser divididas em dois grupos, radiação não ionizante e radiação ionizante. A primeira está presente em tudo ao nosso redor, TV, Wi-Fi, luz visível, enfim. E ela não representa riscos para nós, porque como não possui energia suficiente, né, para ionizar átomos ou moléculas, então ela não representa riscos. Já a radiação ionizante carrega energia suficiente para arrancar os elétrons dos átomos, então ela consegue ionizar átomos e moléculas, e as radiações emitidas pelos núcleos instáveis, né, elas são do tipo ionizante, e também podem ser radiação de partículas, como a gente vai ver mais a seguir. Pode passar, Andressa. Mas então, o que causa radioatividade? Bom, como eu falei, ela ocorre apenas em núcleos atômicos instáveis. Um núcleo instável é um núcleo incapaz de se manter íntegro. Então, ele tende a se dividir em partes menores. Mas o que torna esse núcleo instável, afinal? Para entender melhor, é importante saber que existem duas forças atuando no interior de todo o núcleo atômico. A força elétrica e a força nuclear forte. A força elétrica talvez seja mais conhecida por vocês. Ela mantém os elétrons ligados ao núcleo, por exemplo, e atua sobre corpos carregados.
ela é atrativa entre corpos de cargas de sinais opostos e repulsiva entre corpos de cargas com o mesmo sinal. A força nuclear forte, ela é mais forte do que a força elétrica. Ela atua sobre nucleons, ou seja, sobre as partículas que compõem o núcleo atômico, prótons e nêutrons. Porém, o seu alcance é extremamente limitado, na ordem aí de 10 elevado a menos 15 metros, se eu não me engano. E diferente da força elétrica, a força nuclear forte ela é sempre atrativa. Logo, é a força nuclear forte que permite, né, que esses prótons fiquem unidos no núcleo atômico, apesar da repulsão elétrica que existe entre eles por possuírem cargas elétricas de mesmo sinal. Então, olhando para essa imagem, quando os prótons estão suficientemente próximos entre si, a força nuclear forte, que é atrativa, é mais intensa do que a força elétrica, que é repulsiva. Sendo assim, os prótons eles se mantêm unidos. Quando os elétrons estão mais distantes um do outro, a força elétrica é mais intensa do que a força nuclear forte. Sendo assim, os prótons tendem a se repelir, ou seja, o núcleo atômico fica instável. É nesse momento que o núcleo atômico fica instável. Pode passar, Andressa. Beleza. Mas quais núcleos atômicos, então, são instáveis? Conforme eu disse no slide anterior, para que um núcleo seja estável, a força nuclear forte ela precisa superar a repulsão elétrica. Logo, os prótons precisam estar suficientemente próximos uns dos outros. Então, o tamanho do núcleo ele interfere diretamente, né, na distância entre os prótons. No núcleo menor, é possível ver que os prótons eles estão próximos o suficiente para que a atração entre eles seja intensa o suficiente. Entretanto, no núcleo menor, os prótons, no núcleo maior, os prótons dos lados opostos, eles não estão tão próximos assim. Sendo assim, a intensidade, né, da força nuclear forte que atua sobre eles é menor. Mas o que isso significa na prática? Significa que núcleos grandes tendem a ser menos estáveis. Então, elementos químicos mais pesados, com mais prótons no núcleo, eles tendem a ser menos estáveis. Mas, por sorte, o núcleo atômico ele não é formado apenas de prótons. Os nêutrons desempenham um papel muito importante, né, na estabilidade nuclear. Oi? É por isso que os elementos do lado direito, que quanto mais para o lado direito da tabela periódica, mais instáveis eles serão? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Vocês vão ver que tem na tabela periódica até determinado número atômico, passado desse número atômico, né? Todos os elementos químicos eles são instáveis, todos os núcleos eles são instáveis. E é justamente por isso, porque tem muitos prótons. E aí chega num momento que é tanto próton que o núcleo não consegue se manter, que a força nuclear forte não consegue manter esses prótons juntos, sabe, unidos. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas então, os nêutrons, né, eles desempenham um papel muito importante na estabilidade nuclear. Como eles são eletricamente neutros, a força elétrica ela não exerce efeito sobre essas partículas. Mas, em contrapartida, a força nuclear forte, ela atrai mutuamente prótons e nêutrons. Então, ela atua sobre as duas partículas. Então, a principal função dos nêutrons é reduzir as forças de repulsão próton-próton, estabilizando, né, o núcleo energeticamente e o ajudando a se manter íntegro. Então, basicamente, quanto mais prótons existirem em um núcleo, mais nêutrons serão necessários para ajudar a contrabalancear, né, as repulsões elétricas entre os prótons. Eu vou falar também um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. Não, na verdade, acho que dá para... nesse aqui mesmo. Mas eu vou falar também mais para frente. Luiz, então, quer dizer que se eu encher um núcleo de nêutron, ele fica estável? Porque se o nêutron ajuda a né, contrabalancear essas repulsões, não é tão simples assim, é um pouquinho mais complexo. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem superficial essa parte, porque a gente não tem tempo, né? E também porque não cabe, eu acho que é o objetivo dessa aula, que é dar uma base de radioatividade para vocês prestarem os vestibulares. Isso é se aprofundar um pouquinho demais.
Mas, basicamente, existe uma relação ideal entre prótons e nêutrons para que determinado núcleo seja estável. E é quando essa relação não ocorre que o núcleo fica instável e emite radiação. A relação ideal para que um núcleo seja estável, ela é expressa num gráfico chamado cinturão de estabilidade, que é esse na figura em traçado preto, esse da figura da direita. Os núcleos cuja relação próton-nêutron não estão dentro desse traçado preto, eles são instáveis e eles emitem radiação. Então, como vocês podem ver, há núcleos acima e abaixo da faixa de estabilidade, que é o traçado preto. E aqueles que estão acima, eles contêm maior quantidade de nêutrons do que a necessária para que o núcleo fique estável. Então, em consequência disso, eles tendem a emitir radiação. Então, não é só tacar nêutron no núcleo. É preciso que esteja dentro dessa faixa de estabilidade, porque também, se tiver nêutrons demais, ele também fica estável. Da mesma forma que se tiver de menos, ele também fica. Então, olhando para esse gráfico, ainda olhando para esse gráfico, é possível ver que a curva ela é ascendente. Então, comprovando, o que eu disse anteriormente, que quanto mais prótons no núcleo, mais nêutrons são necessários para balancear, as cargas. Mas se a quantidade de prótons aumenta muito, a força de repulsão entre elas fica tão intensa que quantidade nenhuma de nêutrons é capaz de manter eles unidos. E aí entra um pouco nessa dúvida que eu não vi quem que perguntou, mas que perguntaram. Então, na natureza, a desintegração do núcleo, ela ocorre com átomos que tenham mais de 83 prótons, de modo que a partir do 83, eu acho que a partir do polônio, se eu não me engano. A partir do polônio, na tabela periódica, todos os núcleos tendem a ser instáveis. 83 prótons é tipo o máximo que um núcleo consegue suportar. E aqui é importante, abrir um parêntese, porque existem núcleos instáveis mesmo com menos de 84 prótons no núcleo. Porque, como eu falei, não é somente o número de prótons, que determina a instabilidade no núcleo, mas também a relação entre esse número e o de prótons. Da mesma forma que também existem núcleos mais estáveis com mais de 84 prótons. Bom, Professora, pode fazer uma pergunta ou vai te atrapalhar? Não, pode fazer. Peraí, deixa eu me achar aqui. Então, resumindo, o que Se deixa... eu estiver falando muito rápido, tá? Vocês avisam. Não, tudo bem. O que deixa um núcleo instável? Então, para que o núcleo seja instável, precisa ter uma relação. O núcleo, primeiramente, ele é composto por dois tipos de partícula, de maneira resumida: prótons e nêutrons. Para que ele fique estável, na real, vocês já tiveram uma aula sobre tabela periódica? Eu não sei se já tiveram, mas na aula de tabela periódica, vocês veem que o que determina a identidade de um elemento químico é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo dele, Então, por exemplo, o que torna o carbono carbono é o fato dele ter 6 prótons no núcleo. O que torna o hidrogênio hidrogênio é o fato dele ter 1 próton no núcleo. Então, ele fica instável quando essa quantidade, essa relação entre prótons e nêutrons que ele tem no núcleo dele não é a ideal. Tá vendo esse gráficozinho aí? Esse gráficozinho, esse traçado preto, ele expressa a relação ideal entre prótons e nêutrons que esses núcleos precisam ter para que eles fiquem estáveis e não emitam radiação. Então, quando um núcleo, uma variação de um elemento químico, um radioisótopo, no caso, está fora desse traçado preto, ele emite radiação. Ou seja, porque ele não tem a relação ideal entre prótons e nêutrons dentro do núcleo dele. Não sei se ficou claro. E se baseando nisso, qual que é a relação entre a radioatividade e o tamanho do átomo? Tem alguma relação? Tem. Volta no... não, acho que dá para nesse slide mesmo. Quanto maior o núcleo, a tendência é que ele seja menos estável. Então, por exemplo, eu falei que a partir de 83 prótons no núcleo, o núcleo, o elemento químico, a variação do elemento químico, ele já não consegue mais se manter estável. Então, quanto maior esse núcleo,
menos a força nuclear forte, ela consegue atuar na união desses prótons, e aí ela consegue ser vencida pela força elétrica, que repele, né, esses prótons. Então, a tendência é que quanto maior o núcleo seja, menos estável ele seja. Ficou claro? E uma última pergunta, eu juro que eu vou parar, é a última para você continuar. Em relação aos nêutrons, tem como o nêutron gerar radioatividade? Olha, eu não tenho certeza, eu não saberia responder essa pergunta. Dentro do que a gente vai ver aqui sobre emissão radioativa, a gente vai ver partícula alfa, partícula beta e radiação gama. Eu sei que existem outros tipos de radiação que esses núcleos emitem, mas como é algo que não vai ser cobrado assim nos vestibulares, eu acabei não preparando nada sobre isso, não estudando mais sobre isso. Então, não saberia te responder assim com certeza. Mas eu posso pesquisar qualquer coisa e aí eu mando lá no grupo. Pode ser? Não, tudo bem, era só isso mesmo, obrigada. Uma dúvida sobre o nêutron, a gente vai ver mais para frente que, por exemplo, utilizam ele para bombardear núcleos e aí produzir um tipo de reação nuclear. Mas mais para frente você vai ver isso, é bem legal. Bom, mas o que são os radioisótopos? Estão falados, né, no podcast. Inclusive, eu vi que a maioria de vocês não escutou o podcast, né? Então, eu vou tentar abordar um pouquinho do conteúdo que a gente viu lá sobre as aplicações, né? Mas, enfim, eu não sei se vocês já tiveram uma aula sobre tabela periódica, mas os isótopos, eles são como versões, né, de determinado elemento químico, e que se diferem pela quantidade de nêutrons que elas possuem no núcleo. Então, os radioisótopos, elas são as versões que emitem radiação, e elas fazem isso por conta do que a gente acabou de discutir, né, sobre a relação próton-nêutron. Então, por exemplo, na natureza, existe o carbono 12, que é o tipo mais comum e representa em torno aí de uns 99 e uns quebrados de todo o carbono existente. Porém, existe uma outra versão, existe outras também, mas existe o carbono 14, por exemplo, que é radioativo. Outro exemplo é o hidrogênio. A sua versão mais comum é H1, que representa, assim, 99,9% de todo o hidrogênio. Mas ele também possui um radioisótopo, que é chamado de trítio, que é o H3. É um hidrogênio com 2 nêutrons, além do próton, no núcleo, né? Basicamente, a maioria dos elementos químicos possui radioisótopos, que tendem, né, a representar as menores parcelas de abundância desses elementos químicos. Aqui é uma questão de lógica, né? Por exemplo, se o que é instável tende a se desfazer, é óbvio que a versão estável vai ser mais abundante, porque ela não se desintegra, né? Pode passar, Andressa. Então, vamos recapitular um pouquinho. A radioatividade é o processo no qual núcleos atômicos instáveis emitem radiação na forma de ondas ou de partículas, com o objetivo, né, de atingir a instabilidade. Esses são os 3 tipos principais de radiação que esses núcleos emitem. Existem outros tipos, como eu falei, mas esses são os principais que vocês precisam saber. A emissão de uma partícula alfa, ela diminui a massa do núcleo em 4 unidades e o seu número atômico em 2 unidades, porque ela é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que elas são consideradas, por exemplo, como núcleos de hélio, né? Elas possuem baixa penetração e velocidade de aproximadamente 7% da velocidade da luz. Então, como vocês podem ver aqui no exemplo abaixo, com a emissão, né, de uma partícula alfa, o número atômico desse elemento químico caiu 2 unidades e a massa 4 unidades, originando aí o urânio 235, que também a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A emissão de partículas beta, ela se dá a partir da desintegração de um nêutron no núcleo, originando um próton que permanece no núcleo e um elétron, que é a partícula beta, que é emitida, né? Então, a partícula beta, ela é constituída por um elétron. Possui média penetração
e velocidade aproximada de 90%, né, da velocidade da luz. Aqui no exemplo, como próton e nêutron possuem aproximadamente a mesma massa, e o próton ele permanece, né, no núcleo, não há alterações na massa, apenas no número atômico, dando aí origem, nesse exemplo, ao nitrogênio. Por fim, as radiações gama, elas são ondas eletromagnéticas, elas não são partículas, como eu falei também anteriormente. Então, a sua emissão, ela não altera as propriedades do elemento químico e nem tem uma equação que a descreva. Elas possuem alto poder de penetração e velocidade igual à da luz, por se tratar de uma onda eletromagnética, né? Essa figura à esquerda, ela compara o poder de penetração das radiações. As partículas alfa, elas são as menos penetrantes e elas param, né, numa folha de papel, por exemplo. As partículas betas, elas são paradas pelas luvas e a radiação gama, ela consegue atravessar quase tudo, parando apenas no concreto. E, geralmente, para conter a radiação gama, utiliza-se blocos de chumbo, porque como o chumbo ele acaba sendo um núcleo bem instável, a radiação não consegue passar, né, por ele. Pode passar, Andres. Bom, uma amostra radioativa, ela sempre diminui de massa com o passar do tempo, porque, conforme eu disse no slide anterior, esses núcleos instáveis, eles emitem partículas e eles se desintegram, transformando-se em outros núcleos. Lembram dos exemplos anteriores que eu acabei de falar? Então, por definição, a meia-vida, ela corresponde ao tempo necessário para que esses núcleos radioativos, né, se desintegrem, reduzindo-se à metade. Basicamente, todos os elementos químicos eles vão se desintegrando com o passar do tempo e cada um possui um período de meia-vida. Aqui também é uma questão de lógica, né? Se esses núcleos eles são instáveis, porque é isso, né, que define eles como radioativos, eles vão se desintegrar e eles vão formar outros núcleos. Lembram que eu falei nos slides passados que a partir de 83 prótons no núcleo, eles tendem a ser instáveis? Esses núcleos mais pesados, eles realizam emissões radioativas num processo contínuo, até que se produza um isótopo estável de chumbo 206. Esse processo de decaimento, ele é chamado de série radioativa. Porém, eu também falei que há radioisótopos com menos de 83 prótons no núcleo, né? E aí, nesses casos, o processo de decaimento, ele segue outra dinâmica. Como vocês podem ver nessa tabela da esquerda, o período de meia-vida para cada elemento ele é variável. O urânio, por exemplo, ele tem meia-vida de milhões de anos, enquanto o bismuto tem meia-vida de minutos. Vamos ao gráfico da direita para tentar entender melhor. Eu disse que o período de meia-vida é o tempo necessário... Oi. Como assim meia-vida? Então quer dizer que, por exemplo, o bismuto 211, depois de 2,15 minutos ele vai se desintegrar? É isso? Como assim meia-vida? Na verdade, não especificamente depois de 2,15 minutos, né? Ele vai se desintegrando. Esse tempo, esses 2,15 minutos, é o tempo que ele leva para cair metade da massa dele. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, peraí. Na próxima fala, eu já ia comentar sobre isso. Peraí, que... Deixa eu só tomar um pouquinho de água, que minha garganta tá ficando... Ok, obrigado, professor. Mas, vamos a esse gráfico da direita para tentar elucidar melhor isso que você perguntou. O tempo de meia-vida, como eu falei, né, é o tempo necessário para que a amostra radioativa seja reduzida à metade, certo? Então, como vocês podem ver nesse gráfico, eu tenho aqui uma amostra com massa inicial representada pelo 100%, certo? Como essa amostra está realizando um decaimento radioativo, ou seja, ela está emitindo partículas, ela está emitindo parte dela. Então, a curva ela é descendente, né? Porque se ela está emitindo parte dela, passado com o tempo, ela vai ter menos quantidade do que ela tinha antes, né? Então, por exemplo, passado o primeiro período de meia-vida, representado pelo T, a amostra ela se reduziu pela metade, 50%, certo?
esses 50% restantes continuam decaindo, 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 decaindo. Quando atinge o segundo período de meia-vida, resta apenas metade de 50%, ou seja, 25%. A amostra radioativa ela continua se desintegrando e sempre que atinge o período de meia-vida, né, metade da amostra ela foi desintegrada em relação à quantidade que havia no período anterior. Vamos imaginar aqui que houvesse ainda um quarto período de meia-vida, por exemplo. Quanto que restaria? Restaria metade de 12,5%, certo? 6,25%. Então, basicamente, esse período de meia-vida é o tempo que a amostra leva para se desintegrar pela metade. E aí se transformar em outras coisas, né? Outros núcleos, menores, mais estáveis. Então, basicamente, por exemplo, eu tenho, sei lá, 100 gramas de um material radioativo. Vamos supor que o período de meia-vida desse material radioativo é de um dia, né? Vamos supor que é de um dia. Passado esse um dia, eu não vou ter mais 100 gramas, eu vou ter metade disso. Então, por exemplo, se eu deixar essa amostra radioativa aqui na minha mesa e voltar aqui amanhã, não vai ter mais 100 gramas dela, vai ter 50 gramas, porque vai ter passado esse um dia que é o período de meia-vida dela. Se eu voltar depois de amanhã, esses 50 gramas que tinham, já não vai ser mais 50 gramas, vão ser 25 gramas. Entendeu? Ela vai decaindo pela metade. Ficou mais claro? Ficou sim. Então quer dizer que, por exemplo, para não ficar muito difícil para mim aqui, vamos arredondar esse 2,15 minutos do bismuto 211 para 2 minutos só. Isso. Então, depois de 6 minutos, ele teria só 12,5% da massa inicial dele? Isso mesmo. Ok, É obrigado. isso aí. Mas E aí é conforme ele vai. Oi? Você quer continuar falando? Eu te cortei, perdão. Não, pode falar. Tipo, conforme ele vai se desentregando, enfim, conforme ele vai diminuindo, ele vai se transformando em um outro núcleo ou ele vai continuando o mesmo? Isso. Eu vou pedir para a Andressa voltar no slide anterior. Peraí, volta por favor, Andressa. Ó, tá vendo nesses exemplos que eu coloco embaixo das emissões? Essas equaçõezinhas? Uhum. Você tá vendo que quando, por exemplo, na alfa, quando ele emite a partícula, você tá vendo que ele está se transformando em outra coisa? Sim. Tá se transformando em outro elemento com menor número atômico e menor massa, né? No caso da partícula alfa. Tá vendo? Uhum. Sim. Então, ele se transforma, conforme ele vai emitindo essas partículas, vai se transformando em outros elementos químicos. No caso da partícula alfa, se transforma em um elemento químico com menos prótons, ou seja, de número atômico menor, né? E aí, no caso da partícula beta, se transforma num número atômico maior, né? Num elemento químico de número atômico maior. Entendeu? Tipo, ele se desintegra, mas não é assim, tipo, ele se desintegra e ele vai se transformar em nada, tipo, ele vai deixar de existir, ele se transforma em outras coisas. Ele se desintegra, mas ele deixa de ser aquilo que ele era. Por exemplo, se ele era urânio, quando ele começa a se desintegrar, passado ali o período de meia-vida, metade dessa amostra, ela já não vai ser mais urânio, vai ser outra coisa, mas ainda assim vai ser matéria. Entendeu? E, tipo, por que os materiais que são radioativos, eles se desintegram? Tem algum motivo específico? Justamente por aquilo que eu falei. Esses núcleos, eles são instáveis, né? Então, emitir essa radiação, se desintegrar, né? É a forma que eles encontram de buscar estabilidade. Na química, tudo busca estabilidade, tudo. Então, emitir essa radiação, né, se desintegrar, é a forma que esses núcleos encontram, né, de ficarem estáveis. E aí, conforme eles vão decaindo, eles vão se tornando estáveis, né, mais estáveis. Entendi. Obrigada. Entendeu? Bom, vamos tentar fazer só uma continha. Pode passar de novo, Andressa. Vamos só tentar. Não, volta um pouquinho. Isso. Vamos só tentar fazer uma continha rapidinho. Bom, quanto tempo levou para essa amostra radioativa chegar a 6,25% da massa inicial, né? Isso depende da espécie química, conforme a tabelinha da esquerda. Por exemplo, se fosse bismuto, que tem um período de meia-vida de 2,15 minutos, bastava multiplicar esse número por 4 e o resultado seria 9 minutos, né? Que é o tempo necessário para que reste apenas 6,25%
da massa inicial de bismuto. Porém, essa amostra poderia ser, por exemplo, sei lá, um que é mais fácil de fazer conta, actínio. E aí, nesse caso, seria 4 vezes 21,6, que daria aí em torno de uns 86 anos, né? Para que reste apenas 6,25% da massa inicial de actínio. Se fosse o urânio, que já tem um período de meia-vida de milhões de anos, imagine 4 vezes isso. Então, é na casa aí de bilhões de anos, né? Passado esses 4 períodos de meia-vida. E também, por exemplo, existem radioisótopos, como esses daí, que tem períodos de meia-vida de frações de segundos. Então, tipo, sei lá, demora frações de segundos para eles se reduzirem à metade da massa original. Ô, professor, mas Oi. isso só se dá quando... Você pode falar um pouquinho mais alto? Eu não tô te ouvindo tão alto assim. Deixa eu aumentar aqui, eu acho. Aí tá melhor. Tá melhor agora? Uhum. Isso só se dá quando o elemento ele é extraído do solo, por exemplo, porque todos esses radioisótopos eles devem ter vindo, assim como o diamante, esses outros elementos são Então, extraídos do solo. o diamante ele não é um elemento, né? É uma estrutura de carbono. Mas eles podem ser extraídos, geralmente eles são encontrados na forma de minério, mas eles também podem ser produzidos em laboratório, por exemplo. Eu vou falar, inclusive, um pouquinho disso mais para frente. Então, mas esse negócio de meia-vida dos Uhum. radioisótopos, eles só começam a se dar a partir do momento que esses radioisótopos são extraídos do solo, ou enquanto eles estão no solo, eles já estão lá se decompondo e assim vai. Eles estão se decompondo. Inclusive, eu li, saiu um estudo japonês, se eu não me engano, recentemente, que disse que a maior parte, né, boa parte do calor, né, aqui da Terra, ele é obtido através da desintegração desses núcleos instáveis, porque é um processo que libera bastante energia. Então, na natureza, enquanto eles estão na natureza, eles estão se desintegrando. Que bacana, então. Bom, uh, eu acho que é importante só eu frisar uma coisa. Esse processo, né, de diminuição de massa, ele não é instantâneo. Não é tipo, sei lá, precisa dar 2,15 minutos exatos e só aí que metade da amostra vai se desintegrar. Não é assim. É como, sei lá, cozinhar feijão. Há um tempo exato para ele cozinhar totalmente, certo? Mas não é tipo, quando dá esse tempo que ele deixa de ficar cru e fica pronto para comer instantaneamente. Ele vai cozinhando com tempo. A mesma coisa acontece nesse período de minha vida. A amostra, ela vai se desintegrando. O tempo de minha vida é para quantificar a velocidade com que esse decaimento acontece. Então, não é assim. Por exemplo, eu tenho 100 gramas sei lá, de qualquer elemento, qualquer núcleo instável que emita radiação, eu tenho 100 gramas. E aí vamos supor que o período de minha vida dele é de 2 minutos. Não é só quando dá esses 2 minutos que instantaneamente ele deixa de ser 100 gramas e ele vira 50 gramas. Entendeu? É um processo que vai acontecendo com o tempo. Esses 2,15 minutos, ele só quantifica quanto ele demora para perder metade, né, da massa dele. Então seguindo essa linha de raciocínio dos japoneses, é, se a energia, o calor ou a energia da Terra, ela ajuda nessa decomposição dos radioisótopos, é claro que isso nunca vai acontecer por causa do efeito estufa. Obrigado, professora Eliane. Mas é claro que isso nunca vai acontecer por causa do efeito estufa. Mas assim como o caso do feijão que você falou, vamos supor que ele, em média, fique cozido em 2 minutos também, por exemplo. Uhum. Mas isso também depende da chama do fogo que eu vou exercer. Se eu colocar numa chama bem mais alta, talvez ele demore metade do tempo que ele vai demorar.
como eu falei, isso não vai acontecer com a temperatura da Terra, obviamente. Mas se fosse acontecer, né, numa ocasião assim, muito da minha cabeça, mas esses 2,15 minutos, por exemplo, iriam diminuir talvez para, sei lá, 1,30 minutos. Isso seguindo a Você tá lógica dizendo do. se você tá querendo perguntar se é possível mudar esse período de minha vida? Tipo, dele se Dependendo desintegrar em menos do. tempo e mais tempo? Isso, dependendo do fator ocasionante do, da decomposição, que segundo os japoneses a temperatura da Terra. Então, eu vou falar isso no slide sobre as aplicações, quando eu for falar de datação, mas não é possível mudar esse tempo para eles se desintegrarem. Isso é uma propriedade intrínseca, né, desses núcleos, e aí na natureza ele não muda. Então, tipo, é 2,15 minutos e independente das condições, por exemplo, de pressão, de temperatura, independente disso, vai continuar sendo 2,15 minutos, entendeu? E é Entendi, graças a beleza. isso que eles têm uma propriedade muito interessante que permite utilizar, né, esses radioisótopos para fazer datação, por exemplo. Mas eu vou falar um pouquinho mais disso. Valeu, professor. Imagina. Pode ir passando, Andressa. Professor, Oi. o tempo de minha vida, ele depende da massa do elemento ou algo do tipo? Também não depende da massa. Não depende. Então, sei lá, se eu tenho 100 gramas ali, ou se eu tenho 1 grama, o tempo vai ser o mesmo. Vai ser 12,15 minutos. Só que vai ser 12,15 minutos para esses 100 gramas se transformarem em 50 gramas, e vai ser 2,15 minutos para esse 1 grama se transformar em metade de 1 grama, né? 0,5 grama. Mas o tempo é o mesmo. Entendi, obrigada. Imagina. Bom, conforme citado, né, no slide sobre as emissões radioativas, esses núcleos eles sofrem transformações, né, em suas propriedades durante essas emissões. Essas transformações elas podem ser chamadas de transmutação, que podem ser entendida como a conversão de um elemento químico em outro. E ela pode ocorrer de maneira artificial e natural. Vamos fazer uma analogia. Sei lá, eu tenho 1 quilo de areia amontoada. Se eu encher a mão e jogar parte dessa areia em alguém, ali não vai ter mais 1 quilo, né? Vai ter um pouquinho menos, porque eu vou estar tirando parte dela. A mesma coisa acontece com os núcleos. Se eles estão emitindo parte deles na forma de partículas, alfa e beta, então eles estão se transformando em outros elementos. O processo de transmutação ele pode ocorrer de maneira artificial e natural, como eu falei. De maneira natural, é basicamente pela emissão espontânea, né, de partículas alfa ou beta, como a gente acabou de ver. São núcleos instáveis, né, no caso, emitindo partículas a fim de se tornarem estáveis, foi o que eu falei. Porém, a transmutação ela ocorre também de maneira artificial, ou seja, ela pode ser conduzida em laboratório. Em geral, ela é feita a partir, né, do bombardeamento de núcleos estáveis com partículas adequadas. E aí eu falei que, lá, quando perguntaram, eu falei que geralmente utilizam nêutrons, né, para fazer esses bombardeamentos. Aqui, entretanto, eu trouxe 2 exemplos de transmutação artificial, porque são 2 exemplos históricos, né, então eu quis trazer eles. E ambos, nesse caso, foram feitos o bombardeamento com partícula alfa e não com nêutron. A primeira transmutação artificial ela foi feita pelo Rutherford. Ele bombardeou nitrogênio com partículas alfa e obteve o isótopo de oxigênio 17, né, como um dos produtos. A segunda teve uma importância muito grande para o melhor entendimento, né, da estrutura da matéria. O Chadwick descobriu a existência do nêutron a partir do bombardeamento do berílio com partículas alfa. E a transmutação artificial ela é muito explorada, uma vez que vários radioisótopos com diversas aplicações são produzidos em laboratório. Se vocês escutaram o podcast, vocês viram lá várias aplicações legais da radioatividade.
e boa parte daqueles radioisótopos mencionados lá, eles foram obtidos artificialmente, e por processos semelhantes a esses da imagem, né? Pode passar, Andressa. Bom, existem ainda outros dois tipos de reação nuclear. A primeira é a fissão nuclear, que basicamente ocorre quando um núcleo atômico pesado, né, instável no caso, é bombardeado por nêutrons, produzindo assim dois núcleos menores, né, e mais estáveis, nêutrons e muita energia mesmo. Porém, para que a fissão aconteça, é preciso que o núcleo possua tamanho e propriedades adequadas, né, para passar por esse tipo de reação. Quando um núcleo tem essas propriedades adequadas, a gente fala que ele é físsil, ou seja, ele consegue suportar uma reação em cadeia de fissão nuclear. Um bom exemplo disso é o urânio 235. Ele é um radioisótopo físsil, né, do urânio. Essa imagem, ela representa a fissão nuclear desse radioisótopo. Como vocês podem ver, ao ser, né, fragmentado, o núcleo original ele emite 2 ou 3 nêutrons, nesse caso 3, que podem se chocar com outros núcleos e realizar a chamada reação em cadeia, que é quando esse processo ocorre várias vezes em frações de segundos, né, gerando muita energia. Então, por exemplo, esses 3 nêutrons que são emitidos, eles podem encontrar outro núcleo, né, de urânio 235 e realizar a mesma reação que está acontecendo aí na imagem. E aí ele também vai, né, se dividir em 2 núcleos menores e também vai emitir 3 nêutrons e bastante energia. A velocidade com que a reação em cadeia ocorre, ela é muito importante. Se ela não for controlada, a reação libera toda a energia num curtíssimo período. Esse, por exemplo, é o mecanismo de funcionamento da bomba atômica. Esses dispositivos funcionam à base, né, da fissão não controlada do urânio 235. Então, só para vocês terem ideia da quantidade de energia gerada, esse é o processo utilizado na bomba atômica. Porém, a fissão nuclear ela pode ocorrer de maneira controlada também, como ocorre em usinas termonucleares. A diferença é que, nessas usinas, a fissão ocorre em reatores de maneira controlada, de modo que a energia é liberada parcialmente. Essa energia é utilizada, né, como fonte de calor, em substituição, por exemplo, ao carvão mineral das termoelétricas convencionais. Então, o que eles fazem? Eles pegam a energia, né, liberada na forma de calor, nesse processo de fissão, nessas usinas, eles utilizam para aquecer a água, o vapor da água é utilizado para movimentar turbinas elétricas, né, e aí gerando eletricidade. Bom, Professor, oi, o senhor comentou no. Foi mal aí, mais uma imagina. pergunta. Mas o senhor comentou no podcast que, se eu não me engano, está começando a ter, hoje em dia, a aplicação da radioatividade ou da radiação. Eu ainda Uhum. Enfim, eu vou saber, eu vou me aperfeiçoar nessa diferença. Mas, enfim, a aplicação da radioatividade na cura ou no tratamento do câncer. Tudo bem se o senhor não conseguir responder essa pergunta que eu vou fazer agora. Mas, então, eles fazem isso visando meio que quebrar, meio desintegrar, assim podemos dizer, as células cancerígenas usando Isso. a radiação? Isso. Eu acho que eu ia citar um pouquinho, eu ia tentar citar um pouquinho isso na parte de aplicações. Mas a radiação, ela, no caso, né, do processo de radioatividade, a radiação ela é ionizante, né? Ou seja, é uma radiação que tem muita energia, é uma onda com muita energia. Então, essa onda, ela consegue, por exemplo, arrancar os elétrons do átomo, ou seja, ela consegue ionizar esse átomo. Então, ela consegue danificar a estrutura da célula, entendeu? Então, por exemplo, o câncer, o que que ele é? O câncer são células, né, defeituosas e que estão ali crescendo, crescendo, crescendo e está gerando um tumor. Quando a gente pega essa radiação, que ela tem o poder de danificar a estrutura da célula, ou seja, matar a célula, eles têm um equipamento ali adequado, né, para fazer esse tipo de processo, mas eles basicamente incidem a radiação nesse tumor, nessas células cancerígenas,
a fim de tentar matar essas células, entendeu? E aí diminuir o crescimento do câncer, né, do tumor, ou em alguns casos até curar, né? Que aí é quando, se eu não me engano, o câncer fica remissível, né? Alguma coisa assim, eu não tenho certeza. Mas é basicamente quando a taxa de crescimento, né, de replicação das células cancerígenas já não é mais alta o suficiente, a fim de espalhar esse tumor. Ficou claro? Entendi. Agora eu entendo, então, por que em salas de raio-x, em salas que tem esses equipamentos, tem aquela placa, né? Quando tiver com a luz vermelha acesa, não entre. É por causa que tem radiação sendo coisada e isso daí pode ser maléfico para nossa saúde, né? Exatamente. Só uma observação, tá? Os raios-x, eles não fazem parte desse processo de radioatividade. Os raios-x é um tipo de radiação, é um tipo de radiação ionizante, e é por isso que tem, né, toda essa segurança, que não pode ser exposto por muito tempo, porque apesar de não ser produto de radioatividade, é uma radiação ionizante, então tem praticamente a mesma força que, por exemplo, os raios gama, que são produto, né, da radioatividade, mas é por isso sim, porque a gente não pode ficar exposto por muito tempo a esse tipo de radiação, né? Valeu, professor. Imagina. Bom, a quantidade, né, de energia gerada nesse processo de fissão, ela pode ser interpretada a partir da famosa equação do Einstein, né? Onde energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Há uma pequena discrepância de massa entre o átomo de urânio e seus produtos, né, nesse processo. É tão pequena que nem é perceptível com números inteiros. Então, aí na imagem, por exemplo, vocês nem conseguem perceber se fazer a soma. Mas, como a perda de massa dos reagentes para os produtos, né, essa massa ela só pode ter sido liberada na forma de energia. E apesar de pequena, essa massa é multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Então, para vocês terem uma ideia, a velocidade da luz já é muito grande. Então, imagine o quadrado da velocidade da luz. E aí, multiplica isso pela quantidade, mesmo que pequena, de energia, é muita energia liberada. Bom, acho que pode passar, Andressa. Bom, outro modo, né, de transmutar um elemento químico em outro é fundindo seus núcleos. A fusão nuclear, ela pode ser entendida como o inverso da fissão. É a união de pequenos núcleos atômicos, né, que formarão um núcleo maior e mais estável. O exemplo mais simples de fusão nuclear é a partir do hidrogênio, conforme vocês podem ver aí pela imagem. Nesse caso, dois isótopos menos estáveis. Eu não consigo ver o chat. Eu vi que mandaram coisa porque aparece aqui no celular, mas eu não. Qualquer coisa, abre o microfone. Não, foi só a professora Eliane, ela perguntou se a gente pode ficar mais uns 10 minutos. E a gente está falando que sim. Se não der tempo, gente, eu pulo o slide sobre as aplicações, porque, como eu falei, eu já citei no podcast, então aí qualquer coisa dá para vocês verem lá. É que eu acho que é a melhor parte, porque eles vão conseguir visualizar melhor. Por isso que eu pedi para eles esperarem, porque eu queria que você falasse dessa parte, meu amor. Pode ser, gente? Hoje a aula foi um pouco diferente, acho que foi difícil de prever, né, Luiz? Foram 3 alunos, né? Eu acho que eles entendem, não tem problema. Tá. Obrigada, viu, queridos? Bom, como vocês podem ver aí por essa imagem, né, dois isótopos menos estáveis de hidrogênio, o deutério e o trítio, eles se fundem formando um núcleo de hélio, que é maior e mais estável. A energia, né, para que esses dois núcleos atômicos se fundam, ela é muito maior do que a exigida para que eles se dividam. Porque para juntar os prótons, é preciso vencer a força de repulsão entre eles. Por isso, a fusão ocorre apenas em ambientes de temperaturas extremamente altas, na casa aí de milhões de graus Celsius, no interior de estrelas, universo afora. É por esse processo que, nas estrelas, né, foram originados todos os elementos químicos do universo. É a fusão nuclear que gera a energia das estrelas, como o Sol, por exemplo. No interior desses corpos celestes, núcleos de hidrogênio se fundem e formam hélio, liberando nêutrons também, né?
e energia na forma de vários tipos de radiação, como, por exemplo, luz visível e calor. Aqui é importante ressaltar que o processo que ocorre no Sol é um pouco diferente desse ilustrado na imagem. Ela foi utilizada mais para, né, tentar simplificar o máximo possível o processo para vocês. Enfim, para fundir elementos químicos mais pesados, como, por exemplo, sei lá, ferro, são necessários ambientes com temperatura e pressão ainda mais elevadas. O Sol, por exemplo, ele não é grande e quente o suficiente para fundir elementos pesados além do carbono. Isso só para vocês terem uma ideia do quão difícil é reproduzir, né, uma fusão nuclear. Assim como na fissão nuclear, a quantidade de energia liberada nesse processo pode ser interpretada a partir da famosa equação do Einstein, né? Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A enorme quantidade de energia liberada na fusão ocorre porque quando dois núcleos mais leves se fundem, a massa do núcleo produzido ela é menor do que a soma das massas dos núcleos iniciais. O que quer dizer que a massa perdida ela é convertida em energia. Nesse caso, até 2 milhões de vezes mais energia. E aqui é bom ressaltar, né, que a energia liberada ela é proporcional à variação da massa, né, entre produtos e reagentes. Então, como vocês podem ver, a fusão nuclear é um processo muito mais energético do que a fissão. E a fissão nuclear, eu já disse para vocês que alimenta termonucleares, né, usinas de geração de energia e a bomba atômica. Então, para vocês terem uma ideia do quão energético é esse processo. Pode passar, Andressa. Bom, como eu falei, as aplicações da radioatividade, né, ela foi tema do podcast. Lá eu trouxe diversas aplicações na medicina, agricultura, tecnologia, ciência, e eu também citei um pouquinho das aplicações, né, nos slides anteriores. Então, eu vou tentar passar aqui um pouquinho mais rapidinho, porque aí a gente ainda tem mais 2 slides, né? Bom, o decaimento radioativo, ele é um processo que envolve apenas o núcleo atômico. Então, a meia-vida que falamos antes, né, ela independe de fatores como pressão, temperatura ou quantidade inicial da amostra, como eu também falei anteriormente. E é isso, né, que torna possível a utilização para, por exemplo, determinar a idade de fósseis, vegetais, animais, de rochas e até da Terra, por exemplo. Mas como que isso é feito? Um bom exemplo é com a utilização do carbono 14. Esse radioisótopo ele está presente nos organismos e na Terra em uma concentração constante. Os animais, pessoas ou vegetais absorvem esse radioisótopo ao longo de suas vidas, né, por respiração celular. Então, a gente faz a troca, né, de gases. E só param quando morrem, porque quando a gente morre, eventualmente a gente para de fazer a respiração, né? Então, esse radioisótopo, né, aí ele começa a se desintegrar. O período de meia-vida do carbono 14, na verdade, para não causar uma confusão em você, não é só aí que ele passa a se desintegrar, ele está se desintegrando naturalmente. Mas quando a gente está vivo, a gente está fazendo essa troca, né, de gases. Então, a concentração ela permanece constante. Então, só para não causar essa dúvida em vocês, porque teve dúvida relacionada a isso, né? Se na natureza ele está se desintegrando normalmente, ele está. Bom, o período de meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, se eu não me engano. 5.000 anos quebrados. Então, a partir da medição de concentração do carbono 14 no fóssil, é possível determinar, né, a idade dele. Então, por exemplo, a concentração constante nos organismos de carbono 14 é de 10 ppb. 10 ppb significa 10 partes por bilhão. Então, é uma concentração bem pequena. Então, vamos imaginar aí que foi encontrado um fóssil e ele foi analisado a fim de identificar qual que é a concentração de carbono 14 nele. Vamos imaginar que essa concentração, né, que eles identificaram era de 2,5 ppb. Volta rapidinho naquele slide de período de meia-vida, por favor, Andressa. Isso. Se foi encontrada uma concentração de 2,5 ppb e a concentração inicial era de 10 ppb, é preciso identificar quantos períodos de meia-vida passaram, certo? A metade de 10 é quanto? É igual a 5, que significa, né, que passou um período de meia-vida. Metade de 5 é igual a 2,5, que é a concentração encontrada, né? Ou seja, passaram-se, então, 2 períodos de meia-vida, certo?
Então, se a gente assumir que o período de meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, esse fóssil ele tem idade de 2 vezes esse valor, ou seja, vai dar aí em torno de 11.400 e uns quebrados, né? Então, essa seria, teoricamente, a idade desse fóssil que eles encontraram. E aí eles podem fazer esse processo com diferentes coisas, fósseis, enfim, outras coisas também. E também usando, né, se for o caso, outros radioisótopos. Nesse caso, como a gente está fazendo a datação, por exemplo, de seres vivos, né, que fazem a respiração, a gente utiliza o carbono 14 porque o carbono 14 constitui, né, nossos corpos. Outra utilização interessante dos radioisótopos é em traçadores radioativos. Com a utilização de radioisótopos, né, que sofrem esse decaimento radioativo, há uma liberação de energia, e essa liberação de energia ela pode ser detectada, né, a partir de equipamentos específicos. Por exemplo, o iodo 131, ele se encontra na glândula tireoide, e ele é absorvido pelo corpo. É possível obter imagens da tireoide após a injeção de uma solução com esse radioisótopo, através, né, de um detector de radiação. Ele é chamado de centilômetro, se eu não me engano. Acho que é isso, centilômetro. E aí, a partir desse teste, é possível fazer um mapeamento e verificar se o paciente, por exemplo, está absorvendo a quantidade normal de iodo ou não. Então, esses radioisótopos, né, o emprego desses radioisótopos é muito grande na medicina. Esse equipamento ele é utilizado também para conseguir registros, né, a partir de outros radioisótopos, dos rins, cérebro, fígado, pulmão, ossos, e além de estudos também do sistema circulatório. Então, ele acaba sendo muito importante para detectar e acompanhar doenças que alteram o metabolismo das células. O câncer, por exemplo, é um tipo de doença, né, que altera o metabolismo das células. Então, pode ser usado, por exemplo, para acompanhar o desenvolvimento do câncer. Por fim, outra aplicação, que talvez seja mais conhecida por vocês, é a radioterapia. Nesse procedimento, doses diárias de radiação são aplicadas sobre a região tratada, né, por meio de um aparelho que não entra em contato com a pele do paciente. Como eu falei também, eu já citei um pouquinho sobre isso, né? Geralmente, utilizam como fonte de radiação o cobalto-60, que é um radioisótopo, em um equipamento chamado bomba de cobalto, que contém ali um pouco desse material, né, selado. E aí, durante esse procedimento, esse equipamento ele irradia, né, a parte do corpo específica onde o tumor se localiza, na tentativa de matar as células cancerígenas e impedir, né, essa replicação. Como eu falei, existem várias outras aplicações super legais. A maioria dessas aplicações eu trouxe no podcast, então vocês podem dar uma olhadinha lá e qualquer coisa podem mandar mensagem lá no grupo, que eu tiro dúvida, enfim. Professor. Ai, desculpe, pode falar, Giovana. Não, pode ir, tudo bem, eu pergunto depois. Obrigada. Não, eu só queria tirar uma dúvida. O chamado contraste, ele é um tipo de radioisótopo? Contraste? Que usam para que os médicos geralmente usam para fazer alguns tipos de exame, para detectar algum tipo de doença, ou acho que para aumentar a visibilidade. Olha, eu nunca ouvi falar desse procedimento. Eles usam, por exemplo, se a pessoa vai fazer algum tipo, tem determinados tipos de exame que eles usam contraste, que eu acho que é para ampliar a imagem do órgão ou do setor que a pessoa tem que fazer aquele exame, para que eles possam detectar a doença. Só que eu fiquei na dúvida se é um tipo de radioisótopo. Olha, eu não saberia te responder, porque eu não vi nada a respeito disso, e eu também não conheço esse procedimento aí. Eu nunca passei por nada eu não tenho certeza, mas eu acredito que é uma espécie de mercúrio ou alguma coisa assim. Eu não tenho ideia do que seja. Eu só tenho essa dúvida, mas não tem problema. Eu vou pesquisar também. Imagina. Obrigada. Imagina. Vânia.
Ô, Andressa, agora que eu vi que tá no. Pode A, passar os slides, voltar. a professora Eliane, eu acho que ela respondeu uma resposta no chat. Se a senhora quiser ver lá. Ah, acabei de ver. Tá bom, obrigada, Matheus. Obrigada, professora. Imagina. Professor, Pode passar mais uma, Andressa. Oi. como que a radioatividade ela é usada em insetos? Você falou no podcast, eu não entendi muito bem. Então, eles utilizam ela para meio que castrar os insetos, né? Então, o que eles fazem? Eles pegam os insetos, fazem a criação em massa deles, né? Criam vários, no caso, criam machos. E aí, por exemplo, sei lá, numa plantação lá tá tendo muita proliferação de inseto e eles estão destruindo a plantação. O que eles fazem? Eles começam a criar em massa esses insetos, no caso, sei lá, mosquitos. E aí, quando eles estão chegando perto de idade para procriar, né? Aí eles incidem radiação nesses insetos, porque, como eu falei, a radiação é ionizante, então ela consegue alterar, né, ou destruir a célula. E aí eles emitem radiação de forma controlada nesses insetos para tornar eles estéreis. E aí o que eles fazem? Eles pegam esses insetos estéreis e eles soltam lá na plantação. E aí, como eles são estéreis, eles não vão conseguir se reproduzir com as fêmeas, né? Então, aí passado ali um determinado tempo, como eles não vão conseguir se reproduzir, então aquela espécie, por exemplo, aquela quantidade de fêmeas que estão ali, passado o tempo ali de vida útil delas, né, elas vão morrer, não vão conseguir se reproduzir, e aí meio que cessa, né, essa infestação dos insetos. Coitada dos insetos. Obrigada, professor. Imagina. Tá quase acabando, gente, prometo. Vou tentar falar mais rapidinho essa parte. Bom, apesar da radioatividade, né, ser amplamente explorada na sociedade, conforme a gente viu também no slide anterior e também no podcast, ela pode trazer sérios problemas, né, ao meio ambiente e à vida se não manipulada da forma correta, como qualquer coisa, né? Então, basicamente, a radiação, ela pode provocar dois tipos de dano à vida. Um deles é a destruição das células, né, com calor, e o outro consiste numa ionização, como eu já mencionei, né, e consequentemente fragmentação das células. O calor emitido pela radiação é muito forte e ele pode queimar bem mais do que uma exposição prolongada ao sol, por exemplo. Eu disse anteriormente, alguém falou? Dá para usar como exemplo o caso de Chernobyl, não dá? Dá sim. Eu, inclusive, queria trazer um pouquinho de Chernobyl, mas eu não vou. Eu imaginei que não ia dar tempo, então eu acabei não nem montando, nem preparando nada. Mas dá para usar sim. Então, eu disse anteriormente, né, que as radiações emitidas pelos núcleos instáveis, elas são do tipo ionizante. Ou seja, elas são altamente energéticas e elas podem arrancar elétrons do átomo. Os raios gama, na figura do espectro eletromagnético que eu mostrei lá atrás, elas são os mais energéticos. E elas emitem continuamente calor, né? Por sua vez, a ionização e fragmentação celular implicam em sérios problemas, como a gente também já falou, e depende da intensidade, né, da radiação emitida e do tempo de exposição a ela. Eu acabei de dizer que as radiações ionizantes podem arrancar os elétrons do átomo, não foi? Então, quimicamente falando, acontece assim. As partículas radioativas, elas têm alta energia cinética. E quando atingem as células dentro do corpo, elas transformam elas em íons a partir da remoção de elétrons. As células, elas são constituídas de aproximadamente, né, 70% de água em seres vivos. Então, consequentemente, nós somos constituídos de 70% de água. Então, as chances dessa radiação ionizar moléculas de água nos nossos corpos, elas são maiores do que, por exemplo, outras estruturas da célula. Quando isso acontece, né, essas moléculas de água elas se tornam radicais livres e elas acabam danificando outras moléculas biológicas, podendo aí causar um enfraquecimento das ligações. E o resultado, né, é que as células elas sofrem modificações e elas podem perder a sua função, acarretando em mutações genéticas, por exemplo, que podem ser associadas ao câncer, né, em seres humanos. Aqui é só interessante frisar que essas mutações elas também podem estar associadas à gestação, causando, por exemplo, nascimento prematuro ou problemas de má formação nos bebês.
Além disso, dependendo da exposição, né, à radiação, em casos extremos, assim, ela pode ser fatal, ocasionando, por exemplo, a falência do sistema imunológico e dos órgãos. Claro que, por exemplo, se expor, né, e pegar, sei lá, desenvolver um câncer, também é fatal, mas não é fatal instantaneamente, né? Mas daqui, dependendo da exposição, ela pode ser fatal instantaneamente, assim, em caso da pessoa vir a morrer em segundos ou minutos. Mas isso é em casos, assim, muito, muito extremos, como, por exemplo, lá dentro de Chernobyl, de frente lá para o reator que explodiu. Pode passar, Andressa. Professor, dá licença, só um minutinho. Professora Pode. Eliana postou um link. Agora, eu falei Mercúrio, né, na questão da... agora até me fugiu o nome. Ai, meu Deus do céu, gente, me ajuda. Eu falei o nome agora e já... Oi, Matheus. O contraste? O contraste, isso. Não, é mercúrio, né? Mercúrio mata. Iodo, professor, que é usado em exames de cintilografia. Então muito provavelmente é sim. radioatividade. Obrigada, desculpa interromper a aula. É até o nome do equipamento, né, que eles usam para fazer Isso, obrigada, desculpa interromper, viu? Não, imagina. Bom, no meio ambiente, a radioatividade ela pode causar também efeitos aí de longa duração, além dos problemas de saúde, né, ditos no slide anterior, para as pessoas que, né, eventualmente entrarem em contato com essas áreas. Esses exemplos de contaminação do meio ambiente, esse processo, na verdade, né, de contaminação do meio ambiente, ele acontece em cadeia. A partir do momento que o solo é contaminado, toda a vegetação que crescer ali também será contaminada. Os animais, por exemplo, que se alimentarem dessa vegetação também sofrerão as consequências da radioatividade, muitas vezes desenvolvendo doenças e anomalias diversas. Isso se inclui a gente também. O solo ele não fica infértil, mas tudo que nasce dele carrega consigo a radioatividade. E aqui é interessante porque se vocês pesquisarem por imagens atuais de Chernobyl, vocês vão ver que ela está inteiramente tomada por vegetação. E o engraçado também é que, além de vegetação, a vida animal, por exemplo, voltou. Então, lobos, matilhas de lobos, por exemplo, estão prosperando lá por aquelas regiões, além de outros animais também. O que é curioso, né? Porque tanto a gente quanto eles, a gente está expostos aos mesmos perigos da radiação, né? Mas, enfim, eles estão lá. Além do solo, a água contaminada ela também vai levar a radioatividade por onde ela passar, afetando aí desde peixes até vegetação de rios e mares. Então, que acaba favorecendo, né, uma série de desequilíbrios nos organismos que compõem esses ecossistemas. O meio ambiente, ele configura como eu posso dizer, uma interdependência, né, muito grande. E cada ponto né, cada ponto de desarmonia, ele provoca impactos que podem se perpetuar por décadas, né, inclusive destruindo esses ecossistemas. Então é fácil, né, imaginar o nível de impacto ambiental e as consequências, né, para a vida nas regiões afetadas. Chernobyl, por exemplo, 35 anos depois, ainda é uma cidade fantasma, né, fantasma não habitada por seres humanos. E ela vai continuar sendo assim, inabitável por nós, por pelo menos mais aí uns 20 mil anos, que é o tempo, né, necessário para a radiação que tem ali, para os núcleos instáveis que tem ali irem se desintegrando, né, e liberando menos radiação. Bom, eu queria falar um pouco sobre Chernobyl, Fukushima e até sobre o acidente, né, com Césio em Goiânia, mas eu imaginei que não daria tempo mesmo, então eu acabei não preparando nada, mas esses temas são muito abordados por vários desses youtubers mais famosos aí que vocês talvez gostem ou costumem assistir. Então, caso vocês tenham interesse, vocês podem dar uma olhada e é interessante se vocês fizerem isso, porque eventualmente sempre cai questão nos vestibulares contextualizando, né, esses acidentes. Então, sei lá, a contextualização de alguma questão é feita em base
desses acidentes, né? E aí, claro que a pergunta é referente a algum conceito, mas enfim. Acho que no mais era isso, acabei falando muito, mas agradeço a atenção e é isso. Foi Professor. ótima sua aula, professor. Muito obrigada. Professor, Agradeço. Oi. primeiramente, obrigado, né, também pela aula. E eu também gostaria de pedir para o senhor, por gentileza, se possível, disponibilizar os slides para a gente no Classroom. Fica tranquilo. Vou disponibilizar sim, fica tranquilo. Ok, obrigado. Imagina. Bom, foi uma ótima aula, tanto das professoras Lidiana e Ravena, quanto do senhor. Muito obrigado, professor, Obrigado. professora Eliane, Andressa. Obrigada, Matheus. Quem puder falar um pouquinho, acho que a Giovana queria falar também, darem aí um feedback dos alunos, né, Luiz? Eu adorei, parabéns. Obrigado. A Evelyn está aqui elogiando. Giovana, você tinha levantado a mão, meu amor? Não, é que eu ia fazer uma pergunta, mas eu não sei se eu faço, porque já está muito longa a aula. Pode ser, Luiz? Pode sim, por mim. É a última, tá? Eu prometo, é que eu sou uma pessoa que faz muita pergunta. Eu acho que isso incomoda um pouco as pessoas, mas enfim. Não. Você disse Incomoda um pouco nada, sobre... maravilhoso. Você disse um pouco sobre a fusão nuclear e a relação da fusão nuclear com estrelas. Qual que é essa relação? Então, o processo que acontece, né, no núcleo das estrelas é o processo de fusão nuclear. Então, por exemplo, vamos pegar o Sol como exemplo, né? Lá no Sol, no núcleo do Sol, no interior, está acontecendo ali fusão nuclear. Fusão nuclear, mais precisamente, né, fusão nuclear de átomos de hidrogênio. Então, quando, né, acontece esse processo, como eu falei, libera muita energia. Então, é como se a gente pode assumir, por exemplo, que a fusão nuclear é o combustível das estrelas. Então, o Sol é tão quente, emite tanta energia, porque lá no interior dele está acontecendo fusão nuclear. Ficou claro? Entendi. Você pode me falar também, rapidão, brevemente, como que a fusão nuclear ela vai liberar energia? Então, para explicar isso, a gente tem que olhar para aquela equação do Einstein. Ele disse, né, o Einstein disse que a energia ela é igual a massa vezes a velocidade da luz, ou seja, como a velocidade da luz é uma constante, a gente pode assumir que energia e massa está diretamente relacionada. Quando acontece a fusão nuclear, no processo, né, de fusão nuclear, por exemplo, vamos usar como exemplo a fusão do hidrogênio. Quando dois átomos de hidrogênio se fundem, né, quando átomos de hidrogênio se fundem para formar o hélio, há uma perda de massa nesse processo. Então, por exemplo, os núcleos de hélio, eles têm uma massa maior do que o núcleo formado. Perdão, os núcleos de hidrogênio, eles têm uma massa maior do que a massa formada do núcleo de hélio. E aí, como a energia, né, ela está diretamente relacionada com a massa, se há uma perda dessa energia, essa energia ela só pode ter, se há uma perda dessa massa, essa massa ela só pode ter se transformado em energia. Acho que ficou um pouco confuso, né? Mas basicamente essa energia liberada se dá pela diferença de massa entre os reagentes, que no caso são os átomos de hidrogênio, e os produtos, que no caso do Sol, por exemplo, é o átomo de hélio. Dá para entender, sim, obrigada. Imagina. Professor, Oi. o senhor poderia... Eu vou ter que pedir de forma resumida aqui agora, porque eu vou ter um compromisso daqui a pouquinho, então eu vou precisar sair da sala. Mas responder uma coisa para mim, dizem que tem uma diferença entre bomba atômica e bomba nuclear. Qual que é a diferença entre uma e outra? Na real, eu acho que entre um e outro não tem uma diferença, é só a terminologia mesmo, mas existem dois tipos de bombas nucleares. Eu acho que é essa a dúvida, eu acredito. Existe a bomba pelo sistema de fissão nuclear, que, por exemplo, foram as bombas que os Estados Unidos jogou no Japão,
acho que Hiroshima e Nagasaki, né? Não tenho certeza. Mas, por exemplo, era o mecanismo das bombas que os Estados Unidos jogou E no Nagasaki. Isso. E existe um outro sistema de bomba nuclear que é a partir da fusão nuclear, que é um sistema mais moderno. Então, nesse sistema, a partir da fusão nuclear, como eu falei, né, que são as chamadas bombas de hidrogênio. Como o processo de fusão nuclear ele é mais energético, ele libera mais energia, então, eventualmente, né, essas bombas de hidrogênio elas são mais energéticas, então tem um poder destrutivo bem maior. Então, quando fala bomba atômica ou bomba nuclear, quer dizer a mesma coisa, porque é o sistema delas, né? Ambas as bombas, elas funcionam a partir de fenômenos, né, relacionados com o núcleo desses elementos. Então, acho que a diferença, que se perguntaram sobre isso, existe a bomba de fissão nuclear e a bomba de fusão nuclear. Essa última... Pode falar. Essa bomba de fusão nuclear, ela, na real, ela funciona com os dois mecanismos. Se eu não me engano, eles utilizam uma espécie de mini bomba à base de fissão nuclear, e aí essa quantidade de energia liberada é utilizada para fazer a fusão de hidrogênio. Porque, como eu falei, né? Matheus, você podia pesquisar isso e colocar lá no Google Sala de Aula para completar. O que você acha, Luiz? Pode ser. Igual o pessoal está fazendo aí a experienciazinha dos espelhos, que nós vamos postar lá. O Matheus posta alguma coisa sobre essas duas bombas e o Luiz compromete a ficar lá atento e dialogando com vocês. Bonitinhos, que nós temos que encerrar, senão aí o pessoal, né, fica, já passamos aí 45 minutos. Eu agradeço um montão, estava assim com saudade de estar aqui com vocês, eu gosto sempre de entrar aí, como eu também tenho o PIBIC, aí às vezes fica complicado para mim estar assim em muitas atividades, né? Mas eu adoro interagir com vocês aí, vestibulandos, né, do ensino médio, e né, Luiz, agradecemos aí a colaboração, né, no nosso RP, né, na nossa residência. Tá bom? Pode despedir, Luiz, deles, Andressa.